Hello, tudo bem? Nessa aula eu vou falar para você algumas coisas sobre a palavra schedule. Schedule. Primeiro vamos à pronúncia, tá? Então, existem duas pronúncias aceitas. Pode ser schedule, schedule. Então, esse CH tem um som de K, né? Schedule. Ou schedule, schedule. Então, tem um som de X mesmo, né? Do CH. Então, schedule or schedule, ok? As duas são aceitas, tá? O schedule é o inglês americano e o schedule é o inglês britânico. E aí você pode ouvir por aí as pessoas falando tanto um quanto o outro, tá bom? Então, schedule or schedule. Pra mim, eu costumo falar mais schedule, ok? Mas se você preferir falar schedule também tá ok, tá bom? Então vamos lá. Schedule pode ter diferentes significados e um deles é programação, ok? Então é um substantivo e aí significa programação, no sentido de agenda. Então, por exemplo, here's today's schedule. Então, aqui está a programação de hoje, supondo que você está numa conferência, por exemplo, que vai ter várias palestras, várias pessoas falando, e aí a pessoa te entrega a programação de hoje, ok? Outra frase, I won't be able to join the meeting as I have a busy schedule today. Ou seja, eu não serei capaz de participar da reunião, pois tem uma agenda, uma programação muito corrida, muito ocupada hoje. E aí você pode falar busy schedule, tight schedule, então uma programação apertada, né? Or hectic, hectic schedule, ok? Que também é corrido, tá bom? Então pode usar essas três palavras, busy schedule, hectic schedule or tight schedule. Ok? Para quando tá corrido, então uma programação bem apertada, bem corrida, bem ocupada, ok? E schedule, schedule também pode ser o verbo programar, ok? Agendar, programar alguma coisa. Então, por exemplo, the conference will be scheduled for December. Ou seja, a conferência será programada, agendada para dezembro, ela vai ocorrer em dezembro, ok? Então, nesse caso, eu uso for, scheduled for December, ok? Então, também pode ser um verbo. E aí, como é que eu falo, por exemplo, se um projeto está antes do programado, conforme programado, ou se está atrasado, né? Então, em inglês eu posso usar ahead of schedule significa que está antes do programado, ou seja, ele está correndo até com folga, né? Ele tá programado para terminar, por exemplo, dia 30, mas pelo que você tá vendo, ele vai terminar no dia 20, por exemplo. Então tá antes da programação, tá? Então, ahead of schedule. Por exemplo, the production is running smoothly and we are ahead of schedule. Ou seja, a produção está indo super bem, tranquilamente. E estamos antes do programado, supondo que a sua empresa tenha recebido um pedido enorme de um cliente, né? E aí tem lá toda a programação da produção, né? Então, we are ahead of schedule, estamos antes do programado. Você vai conseguir produzir tudo aquilo que o cliente pediu antes do prazo planejado ou do prazo prometido, ok? Aí, quando está tudo nos conformes, direitinho conforme as datas programadas, a gente pode falar according to schedule, ou simplesmente on schedule. Então, essas duas expressões a gente usa para quando tá tudo certinho, conforme programado. Por exemplo, we hired a great team and this time the renovation is on schedule. We should be able to move in June as planned. Ok? Então, nós contratamos uma ótima equipe e dessa vez a reforma está conforme programado, conforme a programação. Nós deveremos ser capazes de mudar em junho, conforme o planejado, ok? Então, according to schedule ou on schedule. E como você fala quando você está atrasado? Ai, meu Deus, é o pior, né? Então, quando está atrasado na programação, a gente usa behind schedule. Behind, que é atrás, né? Então, você está atrás da programação, está atrasado, tá? Então, por exemplo,
There were some hiccups and unfortunately, the office renovation is 2 months behind schedule. Ou seja, houveram alguns imprevistos, né, hiccups imprevistos, coisa que atrapalhou, e infelizmente a reforma do escritório está 2 meses atrás, né, do programado, atrasado do que estava programado, ok? Então, aqui a gente viu os diferentes significados de schedule e também algumas formas de falar sobre a programação, que você pode usar para falar de um projeto, de uma iniciativa, de uma pesquisa, uma reforma, no que você estiver trabalhando no momento, ok? Ou conforme você precisar. Então, espero que você tenha gostado e entendido. Lembre-se, muito importante sempre de anotar tudo, tá? E criar frases para você treinar. Tente criar pelo menos uma frase com cada contexto, cada situação, cada significado. E se quiser, coloque nos comentários dessa aula pra gente dar uma olhadinha, compartilha com a gente, tá bom? E no trabalho, se você tiver a oportunidade de usar também, já sai usando esse conteúdo que você aprendeu para te ajudar na memorização, alright? Thank you very much. Bye bye.